dia, alegria. Bem-vindos a mais uma semana, mais um dia, segunda-feira. Estamos a dia 30, fim do mês. Espetacular. Hoje temos um tema incrível. Se não, né? Cá estou eu, Luís Paulo, Life Coach, hipnoterapeuta, licenciado em Educação Física, escritor e coach espiritual da abundância. Estou aqui a caminho das 300 lives, incrível, não é? A partilhar este autoconhecimento, a partilhar este conteúdo de sabedoria para realmente tu dares um salto quântico na tua vida, para aumentares a tua vibração, para aumentares a tua alegria, a tua frequência, para atrair abundância, milagres no teu dia-a-dia. Ontem foi um dia incrível, estivemos no Lugar dos Afetos, fizemos 2 concertos de taças tibetanas e gongos, da parte da manhã e depois da tarde. Tivemos entre amigos e uma das coisas que sobressaiu e partilhei com o guia, bom dia Rosário, estava eu antes de falar sobre o Lugar dos Afetos, uma das coisas incríveis que partilhei com um dos meus amigos, né, que estava lá, que no fundo fez de guia, o outro Luís, não eu, o outro Luís, e disse assim: como é que é possível uma pessoa que participe num encontro destes, que demora, sei lá, 2h30, 3 horas no máximo. Para nós foi um bocadinho mais, mas pronto. Como é que em 3 horas nós podemos criar uma amizade para o resto da vida? Como é que num concerto destes, numa visita guiada destas, criamos amizades mesmo para o resto da vida? E estava a comentar com ele, é que nós às vezes podemos ir ao cinema, mas não acontece isto. Podemos até ir tomar um copo com os amigos ou com conhecidos e não é a mesma coisa. Realmente estes momentos são mágicos e aquele espaço realmente é maravilhoso e mágico. Muita coisa acontece naquele espaço. E o que eu quis mesmo fazer neste dia de ontem foi realmente nós podermos, com a nossa presença e com o concerto, com a vibração das taças e os gongos, pudéssemos energizar aquele espaço, pudéssemos levar algo para aquele espaço. Porque realmente aquele espaço, o que ele faz é dar a toda a gente que está lá. Não quer dizer que não receba, mas achei que devíamos ir lá para o espaço receber a nossa energia, a nossa presença, a nossa vida, a nossa energia, a nossa sabedoria, as nossas partilhas. E realmente é qualquer coisa de extraordinário. O que se fez ontem devia-se fazer como faço aqui na Figueira da Foz. É fazer um encontro destes todos os meses. Uma vez por mês haver um encontro destes. Muito bem. Estejam atentos para o próximo. Quem esteve lá no Lugar dos Afetos, ou melhor, quem já conhece e segue a página. Se ainda não conheces, segue a página. Segue-a e está atento para a próxima data. Então, voltando ao tema de hoje. Se não resulta, muda. Portanto, se na tua vida as coisas não estão a resultar, então é momento para tu mudares de vida. Se a coisa não resulta, muda. Portanto, aquela frase máxima que diz: se tu não fazes coisas diferentes, não tens resultados diferentes. Se tu estás num negócio e a coisa não está a fluir, a coisa não está a acontecer, não há abundância, não há prosperidade, então faz qualquer coisa diferente. Temos que mudar qualquer coisa. Portanto, se não estica, puxa. Não é? Se não tens, arranja. Se não podes, esquece. Se não vais, fica. É o que acontece. Portanto, quantas e quantas pessoas não puderam ir ao encontro de ontem? Ficaram em casa, ficaram nas suas coisas.
houve até uma pessoa, uma senhora com mais de 65 anos, estava lá. Acabou por fazer os 2 concertos. E o quanto ficou maravilhada com tudo que viveu. Ela estava louca. Ela dizia, isto realmente não tem preço. Não há nada que consiga pagar o que ela viveu ali. E é verdade. Se não consegues, pede ajuda. Esta é uma das máximas que uma pessoa deve fazer. Se não estamos bem na vida, se temos algum problema, pede ajuda. Portanto, pedir ajuda não é um gesto de fraqueza. É um gesto de humildade, de grande coragem. Se não ontem, hoje então. Se não fizeste ontem o que devias ter feito, então faz hoje. Se não acreditas, abre-te. Se realmente não acreditas em algo, abre o teu coração, abre-te essa possibilidade. Se não te rendes, não te conheces. Muitos de nós ontem realmente partilhamos coisas incríveis. E como é que houve sincronicidades? Como é que uma das pessoas que estava lá, que já tinha ido a outro encontro lá, que foi, uma vez fiz um workshop de auto-coaching, e a pessoa ainda não tinha feito este concerto, não tinha assistido nenhum destes, e essa pessoa foi, e curiosamente, essa pessoa que é professora lá de uma escola lá perto de Aveiro, e coincidência, o guia que estava a fazer a visita tinha sido aluno dessa pessoa. Como é que estas almas se aproximam? Como é que estas almas reencontram-se passado N anos? Como é que há esta sintonia, esta sincronização? É impressionante. Portanto, se não corres, anda, ou caminha, ou esteja. Portanto, sai do sítio onde estás. Se não semeias, passas fome. Realmente, nós nesta vida estamos aqui para semear, para podermos colher. Temos que espalhar amor, para colher amor. O que é que tu queres para a tua vida? Se tu queres paz, então semeia paz para receber paz. Se não amas, ficas no vazio. Não é? Se não amas, ficas no vazio. Se não celebras, lutas. Se não dobras, partes. É uma grande verdade, não é? Se não choras, grita. Se não consegues chorar, então grita. Se não colhes, não mereces. Se não te focas, distrais-te. Esta é poderosa. Se não elogias, invejas. Realmente é isso também. O quanto é importante elogiar e podermos inspirar-nos nos outros. Podemos inspirar-nos nos outros. Se não vês, muda a perspectiva. Se não consegues ver, então muda de sítio, muda de perspectiva. É engraçado que eu ontem estive a ver, reparei em tantos pormenores, mas tantos naquele espaço. Cada vez que eu vou lá, vejo coisas incríveis. O quanto a gente, cada vez que vai lá, imagina que está mais evoluído, está mais atento, está mais... Eu quando estou lá, eu estou focado. Eu estou aberto. O quanto nós, quando entramos para aquele espaço, entramos num mundo incrível, o quanto inspiração surge dali, o quanto valorização temos, quantos insights temos naquele espaço. E engraçado, e quantas pessoas que estavam perdidas neste mundo, estavam numa depressão, estavam, sei lá, até se calhar a pensar no suicídio, whatever, pensar numa loucura.
quando estavam perdidas, quando estavam desamadas. E quando vão àquele espaço, veem a vida com outra perspectiva, veem uma solução, uma saída para a sua vida. Descobrem, se calhar, a sua missão, a sua verdade. Bom dia, Magda. Realmente acho que aquele espaço é obrigatório qualquer pessoa ir lá àquele espaço. Eu, quando falo daquele espaço, portanto, uma das senhoras que foi lá, a pessoa mais velha que estava lá ontem, ela disse-me: Luís Paulo, eu fui porque aquele nome, Lugar dos Afetos, não me era estranho. Eu já tinha ido lá há 15 anos atrás e estava curiosa para conhecer como é que ele estará, como é que aquele espaço estará passado agora 15 anos. O quanto, no fundo, só o nome do espaço pode impactar, pode fazer despertar e estarmos atentos. O quanto as palavras têm energia, o quanto as palavras têm transformação, o quanto as palavras têm chamamento, têm impacto na vida das pessoas. Realmente aquele espaço é uma cura da alma. É uma cura, é um despertar para a vida. É um renascer, é um renascimento. É uma revelação, é uma partilha, é amor. Portanto, se não vês, estava eu a dizer há pouco, muda a perspectiva. Se não vacilas, é porque estás alinhado. Se não gritas, belisca-te. Se não cais, é porque finges. Se não brincas, envelheces. Uau, poderoso, não é? Se não aguentas mais, rompe. Diz basta. Rompe. Rompe essa violência. Liberta-te dessa roupa, dessa roupagem. Liberta-te, rompe esses filtros para poder seres tu próprio, para poder realmente brilhar. Se não mereces, chora. É tão libertador chorar. Às vezes até um choro de alegria faz qualquer maravilha. Se não lideras, és dominado. Se não gritas, corre. Corre, se não consegues gritar. Se não fazes a diferença, sai da frente. Às vezes uma pessoa que está a perturbar tantas pessoas, ou algumas pessoas, por inveja, por falta de brilho, por não conseguirem brilhar e fazer confusão, ver que os outros brilham, os outros fazem, se calhar, aquilo que a pessoa gostaria também de fazer e não faz. Então, se não consegues fazer a diferença e vês que os outros estão a fazer a diferença, sai da frente. Não, bom dia, Núria. Não perturbes o excelente trabalho do outro. E ontem, quando cheguei a casa, perguntaram, tinha visitas. Então, estiveste a trabalhar? O que é que estiveste a fazer? E realmente aquilo foi tão precioso. Uma pessoa estranha estar curiosa, estar interessada em saber como é que foi o meu dia. E estive a partilhar. É engraçado que há pessoas que fazem perguntas tão simples, tão básicas, tão lindas, porque realmente é engraçado, elas estão curiosas e estão atentas ao que nós vamos falar.
E há pessoas que estão connosco diariamente, nem sequer tiveram essa atitude, nem sequer, se calhar, tiveram essa pergunta. Tipo, como é que foi? E pessoas estranhas fazem perguntas tão cruciais, tão boas, que estão mesmo curiosas, ou melhor, estão interessadas em ouvir o que nós vamos falar. Então é mesmo precioso isto. Estar atento a quem nos faz perguntas, a quem está interessado em nós próprios, a quem está interessado em saber o que nós fazemos e, se calhar, como fazemos. E aquilo para mim não foi um trabalho. Eu sei que, se calhar, como todas as pessoas dizem, o domingo é o dia da família. E será que nós vivemos com a família? Será que o domingo é mesmo o dia da família? Para algumas pessoas. Fica a questão. Portanto, aproveitava agora esta deixa. Se as pessoas não perguntam, é porque não estão interessadas. Se as pessoas não se preocupam connosco, é porque nós somos mais um. É engraçado que a minha mãe estava para ir ao evento, mas como tive ali umas coisas importantes, porque o meu irmão ia estar com ela, ia estar lá da parte da tarde, e para ela era importante estar, porque iam falar coisas importantes. Mas depois eu disse à minha mãe: "Oh mãe, mas tu já sabias que havia da parte da manhã? Eu sei, se calhar o pai podia ficar um bocado chateado ou triste de tu ires lá e não almoçares com ele, ou whatever. Mas podia ter conversado, podia ter... Ela tinha duas hipóteses, duas opções. Tinha uma possibilidade de ir. Ou então falava com o meu irmão e dizer: olha, eu vou fazer esta atividade importante para mim, se puderes ir mais tarde. Para mim, cada vez mais é importante nós temos prioridades na vida. Temos prioridades. Saber o que é mais importante para a nossa vida. E ao falar, ao dialogar, ao pôr tudo em pratos limpos, pôr tudo em cima da mesa, pôr as cartas em cima da mesa e falar das coisas. Eu só sei que essa senhora que foi connosco da Figueira já me conhece há algum tempo, né? Ela até disse: ai meu Deus, eu nunca fui assim num carro com duas pessoas, né? Uma delas estranhas, com dois homens, nem sei para onde é que me vão levar, assim, na brincadeira. E ela foi. Não arranjou desculpas. E cada vez mais nós temos que não arranjar desculpas. Porque as desculpas são tão limitadoras, são tão castradoras. E realmente, em vez de arranjarmos desculpas, temos que arranjar soluções. E a solução realmente é tão libertadora, é amor, é expansivo, é eterno, é tão profundo. Nós estamos aqui para realmente podermos partilhar as nossas vidas, partilhar as nossas emoções, partilhar as nossas vivências. Estamos aqui para partilhar. Principalmente o que não conseguimos partilhar com mais ninguém. E ali sim conseguimos partilhar qualquer coisa que seja. Realmente esta senhora partilhou ali coisas incríveis que se calhar não partilha, não é? Se calhar não partilha com mais ninguém. Porque
as outras pessoas que se calhar que possam ouvi-la não estão nem aí. Vão dizer que é louca, o que é que estás para aí a dizer, és maluca. E quando estamos assim nesta partilha, nestes locais, nestes encontros, não há julgamentos, não há filtros. Há sim muita curiosidade e por isso é que quando a gente conhece a pessoa mais na sua profundidade, criamos laços, criamos amizades eternas. E agora, por acaso, estava aqui a pensar, eu fui a primeira vez ao Lugares Afetos e vi coisas incríveis, coisas que eu disse assim, de certeza que destas 3 coisas ninguém viu até hoje. Então tive que partilhar com a direção, com alguém que estava na direção disso. E realmente a guia que estava a fazer de guia nessa visita, ela não conseguia responder, não conseguia chegar, não conseguia responder às minhas questões, às minhas necessidades, à minha questão. Então ela reencaminhou para a pessoa que está a chefiar, portanto está a tomar conta de Lugares Afetos. Então eu tive que partilhar algo que realmente ela disse, realmente nunca ninguém viu isso, nunca ninguém reparou nisso. E é através desta partilha de algo tão precioso, algo único, algo mesmo uou, algo mesmo profundo, que criamos amizades para o resto da vida. E eu sei que nesse momento que eu partilhei isso, que nunca ninguém tinha partilhado, criou-se aqui uma ligação, criou-se aqui uma ponte. E o curioso é que quando nós fazemos esta ponte do céu e a terra, conseguimos partilhar sabedoria, portanto, algo divino, algo mesmo milagroso, algo mesmo divinal. Esta ponte que se liga, esta ponte, esta ligação, nunca mais se desfaz. É como se fosse um laço que se cria. Temos essa liberdade de sair, pronto, de desatar o laço e pronto, tudo bem. Mas esta ponte é criada e não é por acaso. E realmente agora hoje já fui tantas vezes ao Lugares Afetos e já faço coisas, já organizo coisas lá no Lugares Afetos. Então sou muito grato por ter tido estas oportunidades até hoje. Agradeço a ti, Rosário, por essa aventura, por esta loucura saudável. E é engraçado, mais uma vez, eu ter levado a Ana Banana para aquele espaço, apesar de ter conhecido a Ana Banana, mais uma vez, partilharmos coisas, fazemos pontes entre pessoas, que é como se fosse um jogo, como se fosse um tabuleiro de um jogo, como se fosse um puzzle. Nós vamos juntando pecinhas, vamos juntando pessoas a criar este puzzle. Então este lugar dos afetos é daqueles tabuleiros, deste jogo de partilha que vamos jogar, vamos todos jogar aquele jogo, vamos todos estar presentes e jogar, dar passos, irmos de uma casa a outra. Engraçado. Fica a dica, Rosário. O Lugares dos Afetos, realmente, no fundo, é um jogo que foi inspirado por um jogo. Portanto, foi um jogo primeiro e tornou-se esse jogo uma realidade. E tem casas, de facto. Impressionante. Impressionante estas partilhas, estes momentos de inspiração, de grande luz, de grande dimensão, não é? Então, continuando.
Se não fazes a diferença, sai da frente. Eu gostei desta. Portanto, se estás a perturbar, se não estás a acrescentar nada, pá, pronto, sai da frente, quer dizer, deixa os outros falarem, deixem os outros brilharem, deixem os outros serem eles próprios. Uma das coisas que eu vi num filme, para perceber se realmente essa pessoa é pessoa para a nossa vida, se realmente essa pessoa é bem-vinda à nossa vida, para termos uma relação amorosa, para realmente namorarmos com ela. E uma das questões é esta. Essa pessoa está a contribuir, está-te a ajudar a seres quem tu és, a contribuir para o teu propósito de vida, está a acrescentar valor ao teu propósito de vida. Se não está, sai. Nem a deixes entrar na tua vida. Portanto, se não andas, arrasta-te. Se não aprecias, falhas o agora. Se não estás a apreciar o hoje, se não estás no presente, estás a falhar o agora. Portanto, estás a falhar. Não estás no presente. Não estás no aqui, não estás no agora, não estás no momento. Realmente, cada vez mais, o que eu tenho aprendido na vida é que nós só vivemos, só podemos estar alinhados se estivermos no presente, se estivermos no aqui e no agora. Nós só estamos a viver se estivermos no presente. Se estivermos no passado, esquece. Se estivermos no futuro, esquece. Não estás. Se não lutas, cais. Se não escolhes, vitimizas-te. Pois é. Esta é muito poderosa. Portanto, a maior parte das pessoas que se arrependem, o grande arrependimento das pessoas quando chegam ao final da sua vida é isso. É de não ter tomado decisões, não ter feito escolhas, não ter feito certas coisas, não ter dito certas coisas. Então vais-te vitimizar, vais-te culpabilizar. Se não te apaixonas, não vives. Então é isso, apaixona-te pela vida. Se não estás no caminho, alinha-te. Tens de te alinhar. Se não existe, inventa. Uau, este é uma grande verdade. Se não existe, se ainda não existe, se ninguém criou esta ideia, esta coisa, então cria tu, inventa tu. Se não vives, morres. A Maria Gurjão diz: o oposto da morte não é estar vivo. O oposto da morte é o nascimento, o renascimento. Ok? É renascer. É iniciar de novo. Se não agora, quando? Se não é agora que tu vais fazer, quando é que vai ser? Por isso é que é importante um dia eu quero fazer isto, para tu alcançares o dia 1. O dia 1. Esta ponte que liga um dia e dia 1. Portanto, se não fizeres esta parte, acontece se não agora, quando? Se não é agora, quando é que vai ser? Então vamos à questão de hoje. O que farias agora se não existisse senão? O que farias agora se não existisse o senão? Se não isto. Portanto, isto quer dizer, realmente, esta reflexão é profunda, não é? Se isto não está a acontecer, como dizia, por exemplo, se não estás a gritar, se não gritas é porque não choras. Se não estás a merecer é porque não escolhes. Não sabes o que é que tu queres para a tua vida.
se não está a mudar a perspectiva é porque não vês. Engraçado, podes ouvir esta live, vai dar trabalho, não é? Podes ouvir esta live e podes escrever estas frases todas. E lês ao contrário. A primeira é: se não resulta, muda. Se não vais, fica. Portanto, o que farias agora se não existisse o senão? É profundo isto, não é? O que é que farias agora se não existisse o senão? Portanto, por exemplo, se não corres, anda. Portanto, anda. Se não existisse o não corres, o que é que farias? Andavas. Então pensa, o que é que está para tu? O que é que está aí na tua vida que tu ainda não fizeste? Por causa do senão. O que é que gostarias mesmo de fazer? Portanto, ser feliz. Ser feliz. Esquece o senão. Do género, não é? Se eu não conseguir fazer isto, esquece isso. Ser feliz. Não precisas de fazer qualquer coisa para seres feliz. Faz ser feliz e pronto. Não precisas de condicionantes, não precisas de desculpas, não precisas de coragem. Faz e pronto. Não precisas de autorização. Não precisas de pedir autorização a ninguém para seres feliz, para fazeres seja o que for. Eu, por exemplo, este encontro de ontem já realizei no ano passado. Imaginemos que é lógico que no ano passado tive que pensar, perguntar assim, olha, diz-me uma coisa, quanto é que é pelo espaço? Eu gostaria de fazer isto, quanto é que é? Pronto. Não é? Não posso chegar ali e vou fazer, pronto. Mas eu tive a ideia antes. Eu quero fazer isto e pronto. Eu não tinha que começar assim, deixa-me ver como é que é, como é que são as condições, se pode-se fazer ou não. Eu não comecei o se. Eu tive a ideia, pronto. E depois tratei do resto. Então pensa na tua vida. O que é que tu gostarias de fazer sempre? Fazias mesmo? O que é que queres fazer? E esquece o se. Começa pelo fim. Bem, tenho que ir dar uma aula. Ou melhor, tenho que ir dar 4 aulas de manhã. 4 aulas no ginásio. Gratidão por estares aqui. Reflete sobre o tema de hoje. Ser feliz e faz os outros mais felizes. Faz a tua yoga do riso, as tuas gargalhadas, a tua dança cósmica, a tua ecstatic dance. Ok. E amanhã cá estaremos. É um jogo cooperativo, é isso. Lugares afetos, é isso. Então, ser feliz faz os outros mais felizes. Até amanhã, às 7h15.